Então, abra a sua Bíblia, papel, caneta, bloco de notas, o que você tiver, marca texto. Nós hoje vamos analisar, domingo passado analisamos um texto em Lucas 12. Good to see you, brother, Brian. Analisamos um texto em Lucas 12, hoje na verdade, vamos para um texto em Lucas 14. E talvez, não sei quão claro tá ou não, até porque eu ainda não verbalizei isso, né, Vanessa? Mas nos últimos domingos, Rosana, tenho ministrado em cima de Atos, agora caminhamos para Lucas. Tenho sempre feito esse paralelo da prioridade do reino e como viver isso de forma talvez prática, como a igreja de Atos viveu isso, ou como nós, como discípulos de Jesus, podemos viver isso. E já temos olhado nos últimos domingos essa ideia de sermos discípulos, ou do que implica de fato vivermos para o Senhor Jesus. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está buscando direcionar e viver a igreja nos próximos meses e anos. Nós vamos falar bastante, nós vamos martelar isso sobre discipulado, sobre vida discipular, sobre caminhar com o Senhor. Sejam muito bem-vindos, esse casal que veio todo de azul, combinando, né? Não vem dizer que foi coincidência, né, irmã Sara? Foi tão coincidência quanto os nossos filhos também. Sejam muito bem-vindos, irmã Sara, pastor Edmilson estão de volta. Já vejo que a viagem no Brasil fez muito bem, né, pastor Edmilson? Está até silencioso ainda. Falou muito dirigindo até o Canadá, né? Então sejam muito bem-vindos, meu irmão. Como é bom a gente estar em família, como é bom a gente cultuar o Senhor juntos. Abra sua Bíblia, Lucas 14, você está lá comigo, amém? A partir do verso 25, eu fiz questão de ler na Almeida Revista, e vocês logo vão saber por quê, mas se você tiver com a sua NVI, ou com a Bíblia que você tiver, se você tiver no celular, joga lá na Almeida, porque vai facilitar a compreensão logo ainda no primeiro tópico dessa mensagem. Lucas capítulo 14, verso 25, a palavra de Deus diz o seguinte: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar ou se perder o seu sabor, como se adubará? Não presta para a terra, nem para monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Dá-nos coração como uma boa terra, Pai. Para que a semente, Pai, não das minhas palavras, mas da Tua palavra, Deus. Tão clara, tão real para nós, tão viva, possa produzir, Pai, aquilo que homem nenhum pode produzir. Possa produzir em nós, Pai, aquilo que circunstância humana nenhum pode produzir. Que a novidade de vida em nós, Pai, somente pelo Senhor, mediante a Tua graça e a ação do Espírito Santo. Pai, então oro, Pai, para que em cada coração, Pai, desde o mais novo, aquele que já caminha há muito tempo contigo, ou aquele que de repente está nos primeiros passos, ou aquele que só tem ouvido, eu oro para que o Teu Espírito Santo acesse corações nessa manhã e mude, Pai, as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Meus irmãos, quando a gente pensa, ou se você fosse pensar, a partir da pergunta, quem você mais ama na sua vida? Quem você mais ama na sua vida? Qual é o primeiro pensamento que vem? Qual é a sua primeira resposta? Os casados, cuidado, né? Quantos de nós talvez pensamos, agora é o Senhor Jesus? Talvez a nossa primeira resposta pode ter uma tendência, Mauro, natural, de dizer, é a minha esposa, né? O meu convite para a gente pensar, era o Gabriel está assim, era para ser eu, pai. É isso que dá assistir a pregação com o filho. Meus irmãos, talvez quantos de nós acabamos de cantar tantas declarações de entrega e de amor ao Senhor. Quando a gente olha para esse texto, a partir de Lucas, capítulo 14, verso 25, primeiro a gente vê que o Senhor Jesus, ele começa, na verdade, esse capítulo na casa de um fariseu. E aí a história vai acontecendo e de repente agora a multidão seguia Jesus. Começamos lendo assim. E aí Jesus se volta para essa multidão, ele coloca os olhos na multidão e diz, espera, muitos estão me acompanhando. Muitos talvez estão me seguindo. Muitos talvez estão vindo aqui atrás dos meus passos. Mas há um preço, há um custo para ser o meu discípulo. Então eu queria, a partir dessa visão, tratar sobre o custo, ou o preço, ou o custo de um discipulado, ou o custo do discipulado. Quando a gente começa lendo, e aí por isso que eu fiz questão de ler na Almeida, porque a Almeida aqui ela vai traduzir o texto mais literal. A NVI, ela já fez a tradução mais contextualizada desse texto. Mas verso 26, você está comigo, amém? Se alguém vier a mim e não aborrecer. Pai, mãe, aí tem gente que está falando assim, nossa, faz tempo que eu sou discípulo de Jesus. Porque a raiva que eu fiz para os meus pais... Se você não aborrecer sua mulher e já tem marido dizendo, como eu sou um discípulo amado de Jesus. E talvez se a gente for ler esse texto a partir dessa tradução literal, e aí não peguem essa parte da minha pregação e usem em seu favor, já estou fazendo a ressalva, porque eu já ouvi algo, né? Mas a ideia aqui do aborrecer é literalmente aquele que, e aí a NVI já traduz dessa forma, que ama mais alguém do que ama a mim. Essa é a ideia do texto, até porque em Mateus 37, repetindo as mesmas palavras, nós temos o Senhor Jesus dizendo, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, Mateus 10, 37, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí ele começa, e quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Então a ideia do texto, primeiro, vamos entender que esse aborrecer é amar mais. Ou seja, em outras palavras, nós temos que amar menos esse conjunto de pessoas. E olha o desafio. Porque se a gente for pensar primeiro, pai e mãe, talvez a nossa primeira noção de amor, aqueles que primeiro nós ouvimos, talvez eu te amo, ou que nós falamos, ou alguns, dependendo das circunstâncias, avós, avós, ou o cônjuge, a nossa relação mais estreita de obediência, né, pastor Edmilson? Depois de Deus, aqui na terra, nossa esposa, mas o nosso cônjuge, a nossa relação mais íntima aqui nessa terra. E o convite do Senhor é, você precisa amar mais a mim do que qualquer uma dessas outras pessoas. Uau, que desafio. Fácil ou difícil? Os seus próprios filhos. Olha aí, que maravilha. Cada uma dessas relações, o Senhor Jesus está nos convidando a dizer que nenhuma delas seja um empecilho para a nossa relação de amor.
que nenhuma dessas outras relações, Fabrício, se torne um obstáculo à obediência a mim, no caso ao Senhor Jesus. Que o nosso amor aos nossos pais não nos leve à desobediência ao Senhor. Que o amor ao nosso cônjuge não nos leve à desobediência ao nosso Senhor. Que o amor aos nossos filhos não nos leve à desobediência ao Senhor. Quem está comigo? Desafiador, sem dúvida. Mas para não apenas seguirmos distante ao Senhor Jesus, mas para de fato sermos chamados discípulos do Mestre, há um custo. Agora, a beleza é que se amarmos o Senhor mais do que essas outras relações, teremos mais capacidade de amar essas pessoas à maneira de Cristo. Então seus pais não vão ser menos amados, seus pais vão ser mais honrados. Seu cônjuge não vai estar em segundo plano, seu cônjuge você vai amá-lo como Cristo amou a igreja. Seus filhos não vão ser menos amados, vão ser homens e mulheres que entenderam a partir da sua vida o que é o amor de Cristo. E a beleza é de que tudo que o Senhor nos pede, nós já temos muito mais se obedecermos a Ele. Então quando a gente está lendo esse texto, dizendo, olha, se qualquer uma dessas relações for maior do que o seu amor para mim, ou comigo, você não pode ser meu discípulo. E a ideia de poder aqui, também é importante a gente definir. Eu não sei quantos lembram, mas quando eu pregava sobre autoridade e poder, e aí o Senhor em Mateus 28 diz, toda autoridade me foi dada, e a gente precisava entender esse contexto da autoridade de Cristo sobre nós, mas depois lá em Atos 1:8 ele diz, vocês receberão poder. E esse poder é a capacidade, é a habilidade para manifestar o reino de Deus na terra, para vocês serem testemunhas. Esse poder é o que dá a capacidade de vocês de testemunharem. Quando a raiz da expressão aqui no original, quando ele está dizendo vocês não podem, vocês não vão ter a capacidade de ser meus discípulos. Se vocês não me amarem mais do que amam as pessoas, ou esse grupo de relação que eu acabei de mencionar, vocês não vão estar habilitados, porque vai existir algo entre nós que impede, que desabilita aqueles que o seguem a de fato serem discípulos de Jesus. Então esse pode não é um checkbox assim que você vai lá, sua marca assim, não. É que nós não vamos ter a capacidade, vai nos faltar meios de demonstrar o amor pleno. Ninguém pode servir a dois senhores. Vai chegar um momento que vai impedir. E na hora que impedir a gente correr para o outro lado, nós não podemos falar que nós somos discípulos de Jesus. Toda a palavra de Deus, ela vai ressaltando a fidelidade do Senhor, Luciano, para aqueles que o amam. Deuteronômio 7:9, ou seja, antes do povo acessar a promessa, a terra, Deuteronômio 7:9 vai dizer, saibam portanto, que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam. Se você está em Deuteronômio, agora vá para o 10, capítulo 10, verso 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor seu Deus, que ande em todos os seus caminhos e que o ame. Que o ame, que o sirva de todo o seu coração, de toda a tua alma, e obedeça os mandamentos. Romanos 8, quando Paulo está dizendo que nós podemos ter a certeza, nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem de todos, para o bem daqueles que o amam. Tiago 1:12 vai dizer, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vocês já entenderam?
amar a Deus é uma garantia, é um prazer, é uma garantia de que as promessas dele para conosco vão se cumprir. Porque nós podemos dizer, Senhor, não existe ninguém mais nesse mundo que eu ame, mais do que eu amo a Ti. Sabe qual é a beleza? É que Deus não está pedindo, e eu acho isso maravilhoso, talvez simples demais de entender, mas sempre marca o meu coração. É que Deus não nos está pedindo para iniciar a relação, Mauro. Sabe, Mauro, quando você teve que tomar a iniciativa de falar para a Vanessa que você gostava dela, que estava interessado, precisou coragem para dizer, e se não for, e se ela não corresponder, não é? Lembra do frio da barriga, Mauro? Lembra? Porque quem inicia corre um risco. E eu espero que os homens aqui, né, tenham feito isso, né, Egésio? Você, quando foi lá falar com a Marcinha, oh, aleluia. Pastor Edmilson, quando foi lá, fez aquela primeira coxinha, foi deixar na casa da irmã Sara. Glória a Deus por isso. Irmãos, a beleza do evangelho é que o Senhor não nos está pedindo para tomar esse passo primeiro. Luiz, Ele está dizendo assim, eu te amei primeiro. Eu só preciso que você compreenda o meu amor e você responda a esse amor. Então toda a nossa relação, toda a nossa resposta de amor para com Deus, eu costumo pensar e eu gosto de pensar dessa forma, é um eu te amo também. Porque é sempre uma resposta a quem nos amou primeiro. É João que vai dizer, olha, nós fomos amados primeiro. E a beleza do amor de Deus, ainda nas palavras de João, é isso, nisto consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então eu quero parar e voltar a te perguntar, quem é o teu maior amor? Se você for perguntado, se você for confrontado, se a sua resposta ainda não é Jesus, que você saia daqui com esse desejo de dizer assim, eu quero te amar acima de tudo. Se a sua resposta tem sido Jesus, glória a Deus, diga assim, eu quero te amar mais e mais. Eu quero te amar acima de qualquer pessoa, acima de qualquer circunstância. Eu quero te amar. Verso 27 vai dizer, não só em relação às relações que nós acabamos de falar, mas agora o verso 27 vai dizer, aquele que não leva a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ora, cruz aqui, naquela época, era um meio de execução, era um meio de sentença, era um meio de morte. E assim como o próprio Cristo carregou a sua cruz, era assim que acontecia, Mike. Os presos, os sentenciados, os condenados, eles carregavam a sua cruz. Não foi só com Jesus Cristo, eles não inventaram algo só para caber na execução de Jesus. Não, era a forma de execução daquela época. E aí talvez nós podemos pensar assim, não, mas isso aí já foi Jesus, eu não tenho que levar a cruz nenhuma. Ou algumas irmãs podem estar pensando, pastor, basta a cruz do meu marido que eu já carrego. Não é essa cruz, minha irmã. A cruz é a mortificação do nosso eu. É a nossa autonegação. É o nosso desejo de dizer assim, eu preciso matar a minha carne. Afinal, novidade de vida só acontece depois da morte. Não nessa terra, mas quando nós matamos o velho homem, nascemos agora para Deus. Isso é novidade, isso é uma nova vida. E eu já falei e falo sempre que Jesus não veio melhorar a nossa vida. Ele veio nos dar uma nova vida. E nós muitas vezes tentamos evitar as nossas dores, a cruz. Nós evitamos matar a nossa carne. E o Senhor Jesus, mais uma vez, Ele está dizendo, olha, se você não leva a sua cruz e depois me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas, um pouquinho antes ainda, lá no capítulo 9, verso 23, Jesus está dizendo, se alguém quiser acompanhar-me ou me seguir, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e então siga-me. A gente está querendo correr já só para seguir, sem negar a si mesmo e sem tomar a cruz.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, diz o Senhor, este a salvará. Existia um hino, minha sogra. Não estou fazendo menção à senhora por causa que deve ser da sua época, porque a senhora está aqui na frente. Que dizia assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Até morrer eu a vou proclamar. Aí dizia que levarei eu também a minha cruz. Você, Luiz, que gosta, né? Já deu vontade, né, Luiz? Até por uma coroa trocar. Esse carregar a cruz, ele é temporário, meu irmão, para aliviar o seu coração. Ele é uma circunstância terrena, Fabrício. Até que troquemos pela coroa ou pela eternidade com o Senhor. Mas nós evitamos. E se a gente quer viver um discipulado, ou se a gente quer ser discípulo de Jesus, sem carregar a cruz, nós vamos ser crentes nominais. A gente vai dizer que é crente, a gente vai dizer que é seguidor, a gente vai dizer que é discípulo, mas a gente não sentou para avaliar o preço dessa nossa fala. E como ouvimos tanto ontem, né, que alguns irmãos estavam na conferência, o Senhor sonda o nosso coração. Não é a gente verbalizar eu sou crente, não é a gente verbalizar eu sou discípulo, não é a gente verbalizar eu amo Jesus. É o nosso coração. Por nós está tudo bem. Está todo mundo aqui lindo, cheiroso, arrumado, dizendo eu vou construir a minha vida em ti. O Senhor está visitando cada coração. Dos que estão em cima, dos que estão embaixo, do pastor, de quem não é pastor, não é sobre isso. É sobre todo ser humano. Que está professando algo. O Senhor Jesus está dizendo, como está o seu coração? E a minha pergunta então simples, rápida para nós é, quais áreas da nossa vida? Sabe, não existia, né, pastor Edmilson, não existia meia execução de cruz. Já pensou? Não, foi para a cruz, mas só morri metade. Morre todo, né, pastor Edmilson? Como você fala assim, morreu todo. Não existia. E por que a gente acha que com Jesus a gente pode carregar a cruz só para umas áreas da vida e para outras? Não, ou a gente mata, ou a gente crucifica o nosso eu, todos os dias para que Cristo viva em nós. Ou a gente não está andando da forma que o Senhor Jesus nos convida para andar. Está claro para todo mundo? O que nós ainda não crucificamos? O que ainda não rendemos? O que a gente está dizendo? Isso aqui vai para a cruz, isso aqui não vai. Os braços vão, as pernas ficam. A cabeça vai, o tronco não. Faz sentido? E por que na nossa vida espiritual faria? Eu vou pular a partir do verso 28, e eu vou voltar neles, fiquem tranquilos, eu não estou pulando a palavra de Deus. Vamos voltar lá, mas verso 33, para a gente caminhar. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia isso, vamos lá, irmãos. Qualquer um de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí a palavra, a ideia de renunciar aqui é literalmente aquele que não se despede, aquele que não abandona, aquele que não dá tchau. Essa é a ideia, literalmente aquele que não dá adeus, alguns comentaristas vão dizer. E aí essa é a tradução mais literal, aquele que não dá adeus, seja dizendo, deixando e dando as costas, seja parando ali e simplesmente abandonando algo. É literalmente, aquele que não dá adeus a tudo quanto tem. É uma separação voluntária, é uma renúncia completa. Aquele que não dá adeus a tudo que está debaixo das suas mãos, a tudo que está debaixo do seu controle, a tudo que está debaixo do seu poder, a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo. E aí aqui é maravilhoso, porque talvez os irmãos estão pensando, então agora eu tenho que... A gente já tratou isso no domingo passado, né, quando falava das bolsas, enfim, vendam tudo que tem, não sei quantos vão lembrar. Mas aqui a ideia não é simplesmente agora, então a gente vai vender tudo, vai abrir aqui, botar a placa de venda de todos os carros ali e vamos voltar todo mundo a pé para casa. Quem for para Fort Worth, vamos juntos. Não é isso. Renúncia aqui não exige necessariamente a venda literal de tudo, mas uma disposição total de entregar tudo a
Cristo. Moody, ele vai dizer que Cristo deve ser o Senhor de tudo, ou então não é o Senhor de nada. Cristo deve ser o Senhor de tudo, ou então Ele não é o Senhor de nada. Renunciar a tudo que temos não é perda, mas ganho, pois Ele nos dá algo maior em troca. Ele nos dá Ele mesmo. Minha pergunta então para você é: o que você possui, que na verdade possui você? O que você tem que na verdade é o teu Senhor? Não é para a gente sair agora entregando tudo, mas é para a gente dizer: Senhor, nas minhas mãos, à disposição plena de te entregar tudo. Há um desapego completo, uma capacidade para eu te entregar tudo. Nossos bens, nosso tempo, nossos dons, nossos planos, tudo está a serviço do Rei e do Reino. O Spurgeon, ele vai dizer que o nosso Salvador nos chama a um discipulado custoso. Ele não quer seguidores pela metade. Devemos estar prontos a deixar tudo que é nosso, pois na verdade já não somos donos de nada. Temos a falsa impressão de propriedade, mas na verdade já é tudo do Senhor. Há um custo, meus irmãos. E eu sei que essa palavra talvez é desafiadora, não é a palavra talvez que você queria chegar no domingo na igreja e falar: hoje eu só queria que o Senhor me falasse assim, que está tudo bem, continuar do jeito que está. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, e para mim é um privilégio pregar a palavra de Deus. E há um custo para a gente falar que é discípulo. Eu sou discípulo de Jesus, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E por isso que ele vai dizer que é preciso sentar e entender e calcular, porque é uma aliança, é um compromisso. E aí conta-se que um homem encontrou com um professor, um catedrático muito famoso assim, e aí fez menção de um rapaz, dizendo: olha, ele falou que foi o seu aluno, se valendo da posição do grande professor. E aí esse professor fala assim: ele pode ter vindo às minhas aulas, mas meu aluno mesmo, ele não foi. Porque o aluno, ele vai fazer o exercício, ele vai ouvir o professor, ele vai seguir os passos. Eu prego isso com muito amor e com muito temor ao Senhor, porque a gente pode estar aqui todo domingo, ouvindo as aulas, sem ser aluno do Mestre Jesus. Nós podemos estar seguindo a multidão. O verso 25 começou dizendo que uma grande multidão o acompanhava, o seguia, ia com ele. E aí a palavra de Jesus em todo o tempo é: se você de fato quer me seguir, faça isso. Se você de fato quer me seguir, faça isso. Meu cuidado para nós como igreja é que de fato possamos dizer assim: eu sou aluno do Mestre. Eu sou discípulo do Mestre. Eu sigo os passos do Mestre. E se nós não temos feito ainda, há amor sobre nós. Há uma oferta de amor sobre mim e a sua vida, dizendo: venham, mudem, renunciem, amem, façam, tomem a sua cruz. É um convite de amor, dizendo: eu te amei primeiro, eu tomei a cruz primeiro, eu paguei o preço primeiro. E a gente está achando que dá para manter a vida aqui e vir para a igreja está tudo bem. Olha, vir para a igreja já está melhor do que muito que se diz cristão, porque pouca gente já vem. Então estamos melhor do que muitos, mas não é o suficiente, não salva. É preciso que haja uma decisão pessoal. Está claro, meus irmãos? Com amor, com graça. Porque é preciso nos posicionarmos. E se isso está parecendo muito custoso, vire os seus olhos para o amor de Deus. Entenda quão amado você é. O Senhor que criou todo o universo, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que pagou o preço, que enviou o seu Filho Jesus, que sofreu no meu e no seu lugar, que sangrou, que foi humilhado. Alguém que já padeceu tudo por nós, sem esperar nada em troca, no sentido, sem esperar que o amássemos primeiro, não, que nos amou primeiro.
nas palavras de Romanos, vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que está pedindo essas relações aqui entre mãe, pai, marido, filhos, e está dizendo, o seu próprio filho ele não poupou. Paulo, chamando a igreja em Corinto para a generosidade, ele vai dizer em 2 Coríntios 8:8, ele diz, não estou lhe dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Essa é a beleza, não tenha medo de se lançar diante do Senhor, não tenha medo de se entregar a Deus, não tenha medo de renunciar, não tenha medo de amá-lo acima de qualquer outra relação, não tenha medo de tomar a cruz e seguir. Ele é contigo, Ele te ama, Ele garante muito mais essa relação do que você pode garantir. A bênção do céu sobre nossas vidas, se o amarmos verdadeiramente, se o desejarmos verdadeiramente. Um dos comentaristas que eu estava lendo, chama Henry Drummond, ele diz o seguinte, a taxa de entrada no reino dos céus não é nada, é a graça. Só que ele vai dizer, a anuidade, Diegão, ou a subscription, custa tudo. Isso é maravilhoso. Acessar a beleza desse reino, acessar o amor de Deus o Pai, é uma oferta do próprio Deus, dizendo, eu amo, eu abri o caminho, eu entreguei o meu filho. A gente acessa pela graça nós somos salvos mediante a fé. Só que permanecer nesse lugar vai nos custar tudo. E a beleza é que entregando tudo, a gente não vai ficar de mãos vazias, mas a gente vai ter nas nossas mãos, de fato, tudo que a gente precisa. E aí, para terminar, de tantos comentários que eu já mencionei hoje, Calvino ele vai dizer o seguinte, abandonei tudo por Cristo. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. Eu abandonei tudo por Cristo, mas eu encontrei tudo em Cristo. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para você memorizar, ou talvez guardar no seu coração aquilo que a gente está falando nessa manhã, sobre o custo do discipulado. O discipulado nos custa um coração que ama apenas a Deus. Uma mente vazia de si mesmo, que nega a si mesmo, uma mente vazia de si. E mãos prontas para entregar tudo o que tem. Coração cheio de Deus, mente vazia de si e mãos dispostas a entregar. A beleza é que Ele já se entregou por nós. Quando perguntaram para o Senhor Jesus qual o maior dos mandamentos, o que Ele disse? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso lá, apontando para Deuteronômio. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Um coração rendido para Deus, uma mente vazia de si mesmo e mãos dispostas a entregar. Você pode pensar nisso e repetir isso para você mesmo? Um coração cheio de Deus, uma mente vazia de si mesmo e mãos prontas para entregar. Eu queria que você guardasse essa dinâmica do custo do discipulado na sua mente, no seu coração. Pensando em Deuteronômio, pensando no grande mandamento. E pensando que o próprio Senhor disse, se não for assim, nós não seremos aptos, nós não teremos capacidade, nós não poderemos ser discípulos. Para sermos discípulos, precisamos de uma mente cheia de Deus, ou um coração cheio de Deus, uma mente vazia de nós mesmos e mãos dispostas a entregar tudo. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado
quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.